Hello students! Olá alunos! Welcome to our English class. Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. My name is Camila, meu nome é Camila e na aula de hoje nós vamos falar sobre combate ao bullying. Vamos começar primeiramente com a definição do que é o bullying. Vamos acompanhar comigo. Nós temos aqui a palavra bullying, que vem de bully, que significa valentão. Nesse caso, nós estamos falando de ações que geralmente são feitas por pessoas que se acham mesmo valentões, agem com violência com as pessoas. Então, nós vamos falar nessa aula de hoje sobre o bullying, vamos falar sobre os tipos de bullying também e você, com certeza, em casa deve conhecer algum ou alguns deles. Vamos agora continuando, pessoal. Observando aqui, as consequências do bullying podem se estender para a vida toda, por isso é fundamental impedi-lo. Então, nesse caso, as pessoas que sofrem o bullying, elas infelizmente acabam levando realmente para a vida toda. Por quê? De vez em quando elas podem lembrar das ações, as violências em que elas também sofreram, então isso acaba acarretando vários tipos de problemas ao longo da vida. Então, para prevenir esse tipo de sentimento, nós temos que conhecer o bullying, saber como ele acaba se instaurando na nossa sociedade e vamos tentar impedir essas ações. Vamos agora observar quais as causas do bullying que podem acontecer, né? As causas do bullying podem ser diversas, incluindo desequilíbrio de poder, o agressor se sente superior à vítima e usa essa superioridade para intimidar e controlar. Problemas de autoestima, o agressor pode ter baixa autoestima e tentar compensá-la através de comportamentos agressivos. Influência do ambiente. O ambiente social que tolera ou incentiva a violência pode facilitar a prática do bullying. E em relação a essa questão do ambiente, pessoal, eu gostaria de falar principalmente no ambiente escolar, que é o momento em que você, como aluno, passa a maior parte da vida. Então, nesse caso, é essencial que esse ambiente seja um lugar mais prazeroso, que você sinta vontade de estar lá. Então, nesse caso, o ambiente ele tem uma influência muito grande em relação ao bullying. Nesse caso, seria uma atividade que não deveria existir em ambiente algum, certo? A falta de empatia, nós também temos. O agressor pode não conseguir se colocar no lugar da vítima e não entender o impacto de suas ações. Pessoal, a questão do bullying, ela não está muito longe, não está muito distante do que nós chamamos de convivência em relação à nossa convivência social. Muitas vezes nós mesmos podemos cometer algum tipo de bullying sem saber. Então, continuando aqui, vamos falar também a respeito da questão da perspectiva. Por quê? É um ponto de vista, né, uma atitude particular em relação ou na maneira de se considerar algo. Em inglês, a particular attitude toward or way of regarding something. Também nós temos um ponto de vista, a point of view. Muitas vezes as pessoas pensam de uma certa maneira, é como eu coloquei aqui na imagem para vocês, elas têm uma determinada perspectiva e pensam de maneira diferente. Então, é preciso você pensar a respeito também dessa questão do ponto de vista, porque as pessoas pensam de maneira diferente, então o ideal é respeitar o outro. Então, a partir dessas diferenças é que as pessoas devem saber conviver em sociedade e para isso respeitar o outro dentro de cada particularidade. Continuando, vamos falar dos tipos de bullying, types of bullying. Nós temos o verbal, caso verbal, nós temos name callings, quando as pessoas colocam apelido nas outras pessoas, hurtful comments, fazem comentários que podem machucar, fazer a pessoa ficar triste.
O próximo tipo de bullying é o cyberbullying. Naquele caso, o que existe em redes sociais, no mundo da internet, através de comment rudes, no caso, comentários rudes, prank calls, nesse caso quando as pessoas fazem trote, ligações com mensagens ofensivas também, isso acontece bastante, é muito comum, infelizmente. Ainda sobre o cyberbullying. Cyberbullying can occur through SMS, apps or online in social media. O cyberbullying pode ocorrer através de SMS, aplicativos, ou mesmo online, na mídia social, através das redes sociais principalmente, porque muitas vezes as pessoas postam fotos, muitas vezes apenas por diversão ou por querer colecionar algum tipo de momento. E aí algumas outras pessoas que talvez nem conhecem essas pessoas acabam fazendo esses comentários ofensivos que acabam deixando a pessoa mais para baixo. E as pessoas que fazem esses comentários não se dão conta também de que elas estão fazendo esse cyberbullying. Então é bom se vigiar, né, bastante em relação ao uso das suas redes sociais e como você está utilizando essas redes. Vamos ao próximo tipo de bullying, que é o physical ou físico, né? Nós temos aqui pushing, breaking someone's things, puxar, quebrar as coisas das pessoas, em algum tipo de violência, machucar, né, mesmo fisicamente, tudo isso está relacionado ao tipo de bullying, nesse caso, tipo físico, tá? E por último, nós temos o social bullying, que seria o bullying social. Lying and spreading rumors, excluding others. Nós temos mentir e espalhar boatos, rumores, excluir as pessoas. Também é essencial pensar em relação a sempre incluir as pessoas no seu meio social. Nesse caso, excluir as pessoas exatamente demonstra um tipo de bullying social. Vamos falar em relação às pessoas que sofrem de bullying. 1 em cada 10 estudantes brasileiros é vítima de bullying. Anglicismo, que se refere a atos de intimidação e violência física ou psicológica, geralmente em ambiente escolar. A Lei número 13.185, em vigor desde 2016, classifica o bullying como intimidação sistemática, quando há violência física ou psicológica em atos de humilhação ou discriminação. A classificação também inclui ataques físicos, insultos, ameaças, comentários e apelidos pejorativos, entre outros. E vocês podem observar aqui nessa placa, né, no bullying, fazendo aí uma referência também àquela placa de trânsito pare. Então, nesse caso, nós temos uma referência em relação ao bullying por conta de fazermos, de uma certa forma, um movimento para que parem, né, de fazer essa prática de, enfim, fazer esse tipo de violência em relação às outras pessoas. Continuando, eu trouxe para vocês 2 cartazes aqui. O primeiro, nós temos algumas falas em inglês, que eu vou ler para vocês. Nós temos aqui a primeira frase. If you are in the wrong way, se você está no caminho errado, bullying stops right here. O bullying para aqui. E nós temos algumas frases, numas letras um pouquinho menores, mas eu vou ler para vocês também. We see, we hear, we stay tuned, and we report. Don't be quiet. Nós vemos, nós ouvimos, nós estamos antenados e nós reportamos. Não fique quieto. Need help? Talk to someone. Você precisa de ajuda? Fale com alguém. The support can be closer than ever.
o suporte pode estar mais perto do que nunca. E vocês podem ver que nesse anúncio nós temos aqui, para mais informações, você pode acessar o site. Esse primeiro pôster, pessoal, em geral, ele acaba encorajando aquelas pessoas que sofrem de bullying. Nesse caso, para que elas não fiquem caladas em relação a essas atitudes que as pessoas, nesse caso esses valentões, acabam fazendo com elas. Então, caso você sofre desse tipo de ação, você pode falar com alguém, principalmente amigos, familiares, pessoas que podem te ajudar a poder combater esse tipo de violência. Ao lado, nós temos aqui na imagem outra frase, nós temos Stop Bullying, no caso, pare com o bullying, Stand Up and Speak Out. Nós temos fique de pé e fale alto. Nesse caso, essa imagem também encoraja as pessoas a falarem o que estão sentindo em relação a esse ou esses tipos de violência. Vamos agora para as nossas atividades, let's practice. Só retomando, pessoal, nós acabamos de falar sobre o bullying, falamos sobre os tipos de bullying, cyberbullying, physical, social. Então, vocês observaram também que são práticas que, infelizmente, elas estão presentes na sociedade, que as pessoas ainda fazem muito. Então, nesse caso, no caso a palavra que vem de uma palavra inglesa, né, no caso bullying, ela vem falando em relação às pessoas que se sentem valentões, eles se sentem muito encorajados a agir com violência contra as pessoas. Infelizmente, é uma prática muito comum. Então, nós vamos falar disso nas nossas atividades e você em casa vai refletir um pouco sobre as nossas alternativas em relação às nossas questões, tudo bem? Vamos agora para a primeira questão. Nós temos aqui uma tirinha de Armandinho e você vai assinalar a alternativa correta. Vamos ler juntos essa tirinha. No primeiro quadrinho, vem alguém falando, grande, forte, brigão, por isso todos respeitam ele. E aí o colega chega e fala, mas isso é respeito ou é medo? Vamos agora às alternativas. Na letra A nós temos medo e respeito são palavras que possuem o mesmo significado no contexto social do bullying. Letra B, geralmente a pessoa que pratica o bullying acha que para obter o respeito precisa causar medo. Letra C, nunca uma vítima de bullying deve buscar auxílio, pois assim a violência nunca vai parar. E na letra D, as vítimas de bullying respeitam o agressor porque eles são fortes, grandes e sabem brigar. Então, em relação a tudo que nós observamos na aula de hoje, o que vocês também já vivenciaram, talvez em algum ambiente escolar, ou até mesmo nas ruas, ou até fora do ambiente escolar, o que você acharia, no caso, em relação às alternativas, que poderiam se encaixar exatamente com a tirinha que nós acabamos de ler? Vamos ver qual é a nossa resposta. Será que você acertou aí em casa? Nós temos aqui a letra B, pessoal. Geralmente, a pessoa que pratica o bullying acha que para obter o respeito precisa causar medo. E é exatamente isso, de acordo com o terceiro quadrinho, que o personagem fala, né? Nesse caso, é respeito ou é medo? Então, nesse caso, muitas vezes as pessoas intimidam os outros para que eles possam acabar fazendo esse tipo de ação contra os outros. Agora vamos para a segunda pergunta. Nós temos aqui, abaixo, temos alternativas que os jovens podem fazer para prevenir o bullying nas escolas. Uma delas, porém, não se encaixa. Identifique-a. Letra A, tratar os outros com respeito e empatia. Letra B, evitar comportamentos agressivos ou preconceituosos. Letra C, buscar ajuda em caso de sofrerem ou
presenciarem bullying. E na letra D, ocultar as práticas de agressão para proteger a vítima de maus tratos em caso de briga ou discussão. Então, pessoal, qual dessas não se encaixa em relação ao bullying? Nesse caso, uma atitude que não seria tão boa em relação a esse tipo de prática. Será que você em casa já acertou? Vamos ver qual é a alternativa correta. Vamos aqui na tela. Vocês observaram que a letra D, ela se encaixa, no caso que ela não se encaixa, né? Porque nós temos a palavra ocultar. Ocultar as práticas de agressão para proteger a vítima dos maus tratos em caso de briga ou discussão? Não, pessoal, nesse caso aqui, nós devemos sim falar, né? Nesse caso aqui, as pessoas que são vítimas, elas têm que ter voz, elas têm que ter a coragem, né? E nesse caso aqui, ocultar essas práticas de agressão não iria ajudar as vítimas, muito pelo contrário, iria fazer com que elas sofressem ainda mais e, infelizmente, o bullying iria continuar se manifestando de determinadas formas. Então, nesse caso, a vítima, ela deve sim falar o que ela sente e, no caso, ocultar esse tipo de agressão não seria uma maneira viável, tudo bem? Lá na letra A, nós temos tratar os outros com respeito e empatia. É exatamente isso que deveria ser feito em relação às outras pessoas. Então, foi por isso que a nossa letra A não foi a nossa resposta. Na letra B, evitar comportamentos agressivos ou preconceituosos. Exatamente, nesse caso, nós também temos essa questão de evitar ser agressivo, né? No caso, tratar as pessoas com respeito. Na letra C, buscar ajuda em caso de sofrer ou presenciarem o bullying. Nós temos que procurar ajuda, seja de familiares, de amigos, de parentes, de pessoas que vocês conhecem. E aqui nesse caso, a letra D, que foi a nossa resposta, foi a única que não se encaixou na questão como eu expliquei para vocês, tudo bem? Vamos fazer agora uma breve revisão. Let's review. Vamos revisar o que nós falamos na aula de hoje, pessoal. Falamos sobre bullying e suas causas. Lembram que eu falei para vocês em relação à palavra bullying, né? Nesse caso que vem da palavra bully, que significa valentão. Geralmente as pessoas agem de forma mais agressiva com as outras para querer respeito, mas nesse caso muitas vezes elas querem sem que as pessoas sintam o medo, né, em relação a esse tipo de prática. Também falamos sobre os 4 tipos de bullying: social, no caso social, o physical, que é o físico, o cyber, que é aquele que acompanha as pessoas geralmente nas redes sociais, e também falamos sobre, além dos tipos de bullying, falamos também sobre 2 atividades que fizeram você refletir em casa em relação ao comportamento das pessoas, ao que pode e ao que não pode fazer, né? E também vimos alguns pôsteres que ajudam também as pessoas a, de uma certa forma, criar uma coragem e falar sobre o bullying, caso elas estejam se sentindo, de uma certa forma, sofrendo agressão. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para mais informações, vocês podem acessar as nossas referências. E é isso, pessoal. Estamos finalizando por aqui. Bye, bye. See you next class. Tchau, tchau e até a próxima aula.